Hoje nós estaremos aí concluindo aí o Teologia Sistemática 2, a nossa aula é a aula 5, né? Nós estamos tratando da Trindade, falamos aí da introdução à Trindade, falamos aí da teologia, teontologia, Deus Pai, cristologia, Jesus Cristo, e falamos da pneumologia, e hoje nós vamos continuar. Acharei Efésios? Vamos ler a nossa Bíblia, Efésios capítulo 4, a partir do versículo, eu vou olhar qual versículo aqui, nós damos continuidade. Então é Teologia Sistemática 2, aula 5. Depois eu procuro saber quem... Ah não, tem o diário aqui, só. Aqui, ó. Não. Quando todo mundo chegar, eu faço a chamada. Tem uma presença aqui da Trindade aqui, mas só que eu não vou focar muito nisso aí. Aqui vocês veem aqui tão claro, ó, se vocês olharem o 6, vai ter um só Deus, Pai, de todos, que sobre todos, por meio de todos, em todos. Então aqui está, a Trindade está clara aí, mas o versículo que eu quero focar com vocês é o 3 e o 4. Mas eu vou ler aqui na minha versão aqui, até o 4, que diz assim, ó. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra suportando, que está na Bíblia de vocês, ela é muito interessante. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado é um só. Há um só Senhor, esse Senhor aqui é Jesus, uma só fé e um só batismo. Aí no 6 há um só Deus, esse Deus aqui, né, não precisa nem explicar que é o Deus Pai. Essa parte suportando aí, não vem ao caso que eu quero falar com os irmãos, só que é interessante eu falar para os irmãos, que, olha o que o versículo diz, ó, com toda humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros em amor. Então, ou seja, Luciano, o que está dizendo aqui, que não precisa você ser minha amiga, para me amar você, como é em Cristo. Tem pessoas que eu não vou, eu acho que eu já comentei isso também com vocês, tem pessoas que nós não vamos dar certo, mas eu tenho que suportar em amor. Mas entrando aí, no que eu quero precisamente passar para os irmãos, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito. Lembra que Espírito aí, começando com letra maiúscula, se trata do Espírito Santo. E aí o 4 diz assim, ó, há um só corpo e um só Espírito. Essa unidade aí. Na aula passada, eu fiz uma pergunta aqui, e a Luciana até comentou lá na videoaula lá, e a pergunta que eu fiz foi: quem é a pessoa mais importante da Trindade? É evidente que lá está marcado como de 1 a 3, né? É lógico que é uma pergunta retórica, né? Não precisa vocês responder, que vocês vão dizer que não existe uma pessoa mais importante na Trindade. Mas se vocês forem olhar de acordo com esse versículo aqui, ó, na colocação de números, procurando cuidadosos manter a unidade, o que une nós a Deus é o Espírito, né? Então, com base nisso aqui, dá a entender, né, mas eu não vou focar nisso, dá a entender que o Espírito Santo, se fosse olhar, ele seria a segunda pessoa da Trindade, porque ele que uniria Deus Pai e Deus Filho, né? Que ele é a união, né? O Espírito é o vínculo da união, é o vínculo da união da paz. Então ele que seria o que unisse isso aí, mas o que eu estou expondo para vocês aqui, mas não tem grau. Tanto Deus Pai como Deus Filho e Deus Espírito Santo é a primeira pessoa da Trindade. Não tem hierarquia, pelo fato de Deus Pai ser o Pai, não faz Deus Pai primeiro, né? Mas aí é pela ordem lógica, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí nós vamos entrar na nossa lição aí.
que é a teologia sistemática 2, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, e aí, como se fala de batismo, do agir de Deus aí no Novo Testamento, na vida dos cristãos, é um paracleto. Esse paracleto aqui, ele tem a mesma função que advogado. Jesus Cristo é o que nosso? O nosso? Jesus Cristo não é o nosso advogado? Você sabe que Jesus Cristo, vocês já viram isso? Jesus Cristo não é o nosso advogado, sim ou não? Jesus Cristo é nosso advogado. O paracleto é advogado. Tem uma citação que Jesus vai falar lá no final, no início ali. No final dos evangelhos, né? E no início de Atos ali. Aí quando Jesus tem encontro com os discípulos, ele vai dizer que ele vai mandar outro Consolador, né? O Espírito Santo. Então ele está falando de outro que seria igual ele mesmo. Existem algumas passagens na Bíblia que referem a outra face, aqui é o outro lado, né? Aí é outro diferente. Mas quando Jesus refere a outro Consolador, ele estava falando de alguém da mesma função, do mesmo poder, da mesma capacidade que ele, né? Que agora entraria em cena. Beleza, a palavra Trindade ela não aparece na Bíblia, eu já falei para vocês também, mas é bom, né, enfatizar. Porém, o conceito existe. A palavra não existe, mas o conceito, né, está muito claro nisso aí. Mostrei para vocês algumas formas irrefutáveis. Por exemplo, a citação de Isaías capítulo 6, falando do Adonai, que é o Deus dos israelitas, nosso Deus, o Adonai, o Deus do Velho Testamento. Falei para você de João capítulo 12, né, de Jesus Cristo, referindo ali ao Senhor de Jesus Cristo, e referi também Atos capítulo 28, referindo ao Espírito Santo. E tem diversas outras aí que vocês têm no livro de vocês, basta acompanhar para ter aí todas essas referências irrefutáveis, inexplicáveis. Ou seja, inexplicável quando eu digo quando alguém vir refutar, você tem base suficiente para mostrar. O texto que eu usei na aula passada foi 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que vai falar que o Espírito, vamos ler, só para dar uma frisada aí no conteúdo passado. 1 Coríntios capítulo 2 e 10. Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo ele tem a capacidade de ler a mente de Deus, ou seja, ele não lê a mente de Deus porque a mente de Deus é a mente do Espírito Santo. Então ele sonda, ele penetra, vai ter algumas versões de vocês vai dizer que penetra as profundezas de Deus. Então ele tem essa capacidade. Para mim conhecer os pensamentos de alguém, eu tenho que ser superior a essa pessoa. Então, ou seja, isso faria de mim, se eu conhecesse a mente de vocês, faria de mim superior a vocês. Mas como não existe nada superior a Deus, isso faz do Espírito Santo não uma força ativa, como dizem muitos hereges, mas sim Deus Espírito Santo. Amém? Vocês estão aí? Estou achando vocês meio abatidos hoje. Mas as outras segunda-feiras vocês estão melhores. Mas hoje está demais, hoje está extrapolando. Não devia. É o psicológico, lembra que eu falei para vocês? Vamos lá. A Trindade é um mistério, né? E mistério nós aceitamos.
é diferente de um enigma. O que nós fazemos com o enigma, Johnny? Nós tentamos resolver, desvendar. Então a Trindade, ela não é um enigma, ela é um mistério. E a Bíblia é cheia de mistério. Deus é misterioso. Então, como eu falei para vocês, não tem a palavra propriamente dita, Trindade, mas o conceito está bem claro. É até espantoso a quantidade e as pessoas não aceitar isso. Deus, ele sempre quis se revelar na humanidade. Vocês veem isso em tudo. Nessas lições mesmo que nós já estudamos, nós vimos que Deus, ele é conhecido até através da natureza. A pessoa consegue ver Deus, o agir de Deus na natureza. E tem algumas definições que é mais espantosa, que é mais clara, que leva você a crer mais o porquê disso, se perguntar, por que disso? Aí você vai se responder, não tem outra explicação que não seja a triunidade santa. Os três que são, os três que é um. Por exemplo, se nós for falar de tempo, a definição de tempo é o quê? Passado, presente e futuro. O ser humano é composto aí de espírito, alma e corpo. 3. For olhar mais algum espaço. Tem essa ideia do outro também, depois talvez eu bato nessa tecla aí. O espaço, largura e profundidade. 3, olha. Aí você sabe o que eu quero? Água, líquido, sólido. É isso que eu quero enfatizar com vocês. O fogo, qual é a composição do fogo? Combustível, né? Ou madeira, ou seja o que for, oxigênio e calor. Precisa do fogo, ele só você pode ver que se tiver o fogo aqui, você tirar o oxigênio, acabou o fogo, não existe fogo. Se tirar o combustível, ou seja, a madeira, o papel, se você tirou, acabou o fogo. E se tirar o calor, então, acabou o fogo. Ele não existe. E como é que é o nome do fogo? Fogo. Mas tem combustível, calor e oxigênio. Tá vendo que é 3? A água. Qual é o nome da água? Água, mas tem alguns estados da água. Tem mais aí também, tem a música, a melodia, né? Eu não entendi música, a Luciana que deve entender. Harmonia e ritmo. É música. Aí eu ainda coloquei uma comparação bíblica, o lugar santo lá, o tabernáculo, o átrio, o lugar santo, o santíssimo. Gente, é muito forte, é muito claro essas coisas, mas isso aqui é só alguns, mas se você for procurar, você fica mais espantado. Eu vou até sugerir para vocês, tem um canal, ele é um cientista cristão, e ele mostra a Bíblia, a clareza da Bíblia através da ciência, é muito bacana. Eu depois vou até sugerir para vocês, vou mandar, e vocês procuram para vocês verem o quão maravilhoso é ver Deus nas coisas. E dessas coisas que eu falei aqui para vocês, por exemplo, o tempo. O tempo é tempo, mas a gente sabe que o tempo ele não é só presente. O tempo ele é passado, ele é futuro, mas é tempo. Tá vendo que tem três coisas aí que compõem ele? E Deus é dessa forma. Deus ele é único. Deus o nosso Deus é o único Deus. Mas só que ele tem aí nessa trindade aí composta aí, tem aí o nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que cada um tem o seu dever e o seu papel, e nós vamos ver isso nessa aula. Deus, ele arquitetou, ele projetou, né, um plano para nossas vidas. Aí Jesus Cristo veio e executou, e o Espírito Santo veio para dar a continuidade, ou seja, que ele só será concluído, como eu já falei para os irmãos, que Atos dos Apóstolos é um livro que só será concluído com a igreja arrebatada. A obra de Deus foi concluída, Deus Pai. A obra de Deus Filho foi concluída, porque na cruz, o que aconteceu na cruz? Consumou, decretou a derrota do inimigo.
o diabo, ele foi derrotado na cruz. O diabo não será derrotado, tá, irmãos? O diabo foi derrotado na cruz. Então Jesus Cristo já concluiu a tarefa dele. Uma tarefa que está em andamento agora é qual? A do Espírito Santo. Vai ter participação de Jesus Cristo? Lógico. Só que a tarefa no momento, o trabalho aí agora da convenção, o que faz a pessoa refletir e pensar em Deus, o que conecta o homem a Deus, o que dá acesso a Deus através de Jesus Cristo é o Espírito Santo. É Ele que convence. É o Espírito Santo que convence. Aí o nosso primeiro ponto aí é o batismo com o Espírito Santo. Eu introduzi esse assunto na aula passada, né, para compreender melhor a obra do Espírito Santo. O aluno deve meditar profundamente nas seguintes referências, que João 7, 37 ao 39, Lucas capítulo 24, ou 52, e Atos capítulo 1 ao 12, e do 2 a 1 ao 4. São onde está aí destacado aí sobre o batismo com o Espírito Santo. Quando se fala de batismo com o Espírito Santo, todo mundo já vai lembrar automático de Atos 2. Tem até músicas, né, louvores, que tem como título Atos 2. Cerca de 500 irmãos, mais ou menos, viram Cristo quando Jesus Cristo ressuscitou. Olha para cá, olha só, gente, olha que interessante isso aqui. Você está convivendo com uma pessoa, aí essa pessoa morreu, só que essa pessoa ressuscitou, você viu essa pessoa novamente, você tocou nessa pessoa, você vai acreditar nessa pessoa. Só que Paulo, ele diz que mais de 500, além dos que já tinham visto, mais de 500 viu Jesus. E por que no Pentecostes tinha só 120? Vocês entendem que não basta acreditar que Deus existe, não basta dizer que é crente, não basta dizer que serve a Deus, tem que servir, tem que viver na prática. Então, aí onde entra aqui a resiliência, onde entra, melhor dizendo, aí a resistência, que o céu, ele é tomado à força. O céu não é para fraco. Quando eu falo fraco, eu coloco as aspas, porque nós somos fracos. Eu falo fraco que por qualquer coisa troca Jesus. Nesse sentido, nós não podemos ser fracos. Eu estou assim, não, Jesus é maior, Jesus é mais importante. O que dá de gente que está abandonando o céu por causa de pecado dos outros, porque fulano fez isso comigo, porque não sei o quê. Quando uma pessoa, é claro que você tem que calcular o nível de conhecimento da pessoa, mas quando a pessoa vem falar para mim, que eu estou desanimado porque eu passei por isso e isso, irmão, quando você está desanimado porque passou por isso, você está desprezando a morte de Jesus no Calvário por você, ué. A afronta que você sofreu, a calúnia que você sofreu é mais importante do que a morte de Jesus? Eu acho até com desculpa, querendo ir para o inferno e está inventando uma desculpa para não ir para o céu. A conversa é mais ou menos essa, irmão, não tem. Porque você tem que pesar, a morte de Jesus foi por você. Se só tivesse você na terra, Jesus morreria só por você, porque o que a Bíblia me ensina é que uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro, e esse mundo é muito rico. O mundo é rico demais, irmãos. E não tem moeda nesse mundo que paga o valor de uma alma. Não tem, irmão. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo? Então, lutas nós vamos ter. E vocês podem ver que naquele dia foi o quê? 120. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Viram ali Jesus ali, realmente ele ressuscitou. Só que eu acredito que até começaram, né, ali a orar. Só que a bênção, a vitória vai vir para quem não desiste de lutar. Eita, meu Deus. Obrigado, Jorge. Obrigado. Irmãos, mas quem não já deparou com a situação dessa?
Até a gente mesmo. Tem hora que a gente chega, quando a gente desanima, irmão, o desânimo ele é do ser humano. Mas quando chega um desânimo na ponta e fala assim, não vou abandonar a fé, não sei o quê, é que você não faz caso nenhum na morte de Jesus. A ponto de abandonar a fé. Entristecer, a gente vai entristecer, porque é uma das partes humanas. A alma entristece. A alma, ela chora. A promessa no Antigo Testamento, né, para concluir isso aí que eu estava falando, nem todos que buscam com fé e sede, que está ali naquele eufórico ali, naquele momento, está todo vapor, né, vai resistir até o fim, mas o segredo é perseverar, perseverança, é resistir. A promessa no Antigo Testamento, há várias promessas de Deus no Antigo Testamento do derramamento do Espírito. A principal é proferida por Joel, né, que nós conhecemos muito bem. Aí tem uma semelhança também em Isaías 44:3. Diz Joel: derramarei o meu Espírito, enquanto em Atos o mesmo diz: derramarei o meu Espírito. No Novo Testamento, João Batista, né, o arauto de Jesus, foi homem cheio do Espírito Santo. Isaías profetizou sobre João Batista. Em todos os 4 evangelhos, ele confirma a promessa divina do batismo. Está em Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, e sucessivamente, Atos. Em Marcos 16, Jesus declarou: falarão novas línguas. Então, isso aqui é claro, né, irmãos? Uma evidência do batismo com o Espírito Santo é falar novas línguas, correto? Beleza. O batismo com o Espírito Santo foi o último assunto de Jesus antes da assunção ao céu. Viu que era um assunto muito importante? Porque o trabalho de Jesus como homem foi nos resgatar. Só que antes dele ser assunto ao céu, ele falou: eu vou mandar o Consolador e ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ou seja, se preparem, sejam equipados, estejam preparados, estejam aptos. Então não é para a gente entender Jesus indo ao céu, a última vez que está falando ali como homem com seus discípulos, ele não ia tocar de um assunto que não fosse muito importante. Então ele tratou do derramamento aí do Espírito. Continuando, o apóstolo Pedro, após ser batizado com o Espírito Santo e pregar no dia de Pentecostes, encerrou o seu sermão, citando a promessa do batismo, agora cumprida no cenáculo em Jerusalém. Uma coisa que eu falo para os irmãos, para abrir um leque na mente dos irmãos, é que quando alguém vai falar contra os dons, a evidência que os dons é para toda a vida, assim como Joel profetizou, assim como Pedro vai dar ênfase nisso aí, que era para eles, para os filhos, para os velhos, para os jovens, para todos e para aqueles que ainda iam vir. A conclusão para isso é que Atos dos Apóstolos está em andamento. Então, Atos dos Apóstolos está sendo concluído ainda, né? Ele está em fase de escrito. É lógico que escritos inspirados pelo Espírito Santo jamais vai ter. É por isso que tem muitas seitas por aí, porque eles querem pegar escritos humanos de pessoas e querem tornar tão inspirado quanto a Bíblia. E isso é heresia das fortes. E nós conhecemos tantas seitas por aí. Seitas, tá? Pessoa que tem escritos de humano como inspirado tão parecido, tão importante quanto a Bíblia, é seita. Aí vocês procuram na mente de vocês quem é. Concepções errôneas. Pensa que o batismo é o mesmo que salvação. É ou não é? Quando aconteceu, já falei também, quando aconteceu o batismo, aconteceu com pessoas já salvas.
O batismo aconteceu quando os discípulos já eram crentes, já serviam a Deus. Então, batismo com o Espírito Santo não é salvação. Mas detalhe é que pode uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo não ser salva. Como pode isso? Expliquei isso. Como pode isso? Uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, mas não é salva. Aí, a pessoa está cheia, está profetizando aqui, mas a pessoa não anda nos caminhos do Senhor, não serve, não continua servindo a Deus, ela continua batizada. A pessoa que se desvia, ela continua batizada. Ela voltando, na hora que ela se arrepender, o Espírito Santo volta a habitar ali. Pode o Espírito Santo ter uma casa e não morar nela, que seria isso aí. Eu posso ter uma casa e não estar lá agora. Igual eu não estou em casa, vocês têm a casa de vocês e vocês não estão lá. Aí quando a pessoa abandona Cristo, ela é batizada. Ela só não tem o Espírito Santo, não está com o Espírito Santo. Está claro isso, irmãos? Está dando para entender? Está dando para entender, Regina? Então tá bom. Então, não tem nada a ver a pessoa só porque é batizada, só porque profetizou, né? Ou até mesmo no Espírito Santo, né? Que tem aí as suas diferenças. Acredito que o batismo é a habitação do Espírito Santo, já falei sobre isso. Não é, o batismo não é. O batismo é a habitação se a pessoa tiver aí cotidianamente aí. Confunde o batismo com santificação, também não tem nada a ver. Batismo não se trata de santificação. Ah, o irmão, nossa, quanto que o irmão é santo, ele fala em línguas e não sei o que, não. Se nós formos olhar aí os frutos do Espírito aí, Gálatas, capítulo 5, você vai ver o que é santificação. O que se trata da santificação? A santificação do crente é regeneração, é subjetiva e progressiva na nossa vida diária, ou todos os dias. Isso é santificação. Hebreus 10, 14, aqui diz a palavra literalmente, o que estão sendo santificados. Então nós estamos buscando a santificação. Paz do Senhor, querido. Buscando a santificação, nós temos que buscar a santificação. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é revestimento. E foi até bom você falar isso aí, que revestimento não é colocar roupa em quem está nu. Revestimento é a situação do Johnny aí. Ele está vestido e é como se eu tiver com a roupa, né, o terno, a camisa, a roupa social, e eu venho e coloco o terno, eu revesti. É a mesma coisa da blusa. Você está vestido e revestiu. E o batismo com o Espírito, fica claro isso aqui, ó, na hora da avaliação, vocês lembram disso, ó. Batismo com o Espírito Santo é revestimento, ou seja, você já tem o Espírito Santo, mas você é como um copo de água, você joga aquele copo de água numa caixa de água. Então, ou seja, tem água naquele copo e tô em volta do copo, tu tá cheio de água. Então ele revestiu de água. E batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo a pessoa recebe automaticamente quando levanta a mão. Batismo do ou no Espírito Santo. Ó, eu fui batizado no Espírito Santo, a hora que a pessoa se arrependeu, levantou a mão, ela já tem o Espírito Santo na vida dela. Amém? Não entendi. Novo nascimento. Batismo no Espírito Santo fala de novo nascimento.
para a consagração. Alguns ministérios só que é uma ideia que eu particularmente não concordo. Porque o nosso, por exemplo, presbitério, né? Então, é batizado com o Espírito Santo. É uma coisa que eu, tipo assim, particularmente, eu não concordo. Porque é claro que o batismo é para todos, para quem quiser buscar, recebe. E a questão de receber é perseverar, igual aconteceu aqui. Só que tem pessoas que ela tem o Espírito Santo nela, é muito evidente. Ela exerce todos os frutos do Espírito e ela é apta, melhor do que um batizado com. E só que aí é um caminho que eles levam, uma exigência que eu acho assim que às vezes já acaba prejudicando uma pessoa que teria mais. Não. Exigência mesmo, mais ministério, que não é uma má coisa, né? Tipo assim, se a pessoa for batizada é que a pessoa está buscando ali. Então, mas assim, eu falo por aqueles que têm a boa índole, que é bom pagador, que é marido de uma única mulher, como exige, né, a Bíblia. Uma pessoa que tem entendimento da palavra, que conhece da palavra. Então essa pessoa, ela é uma pessoa que dá bom exemplo, é uma pessoa apta para o ministério. É lógico que ministério também tem muito a ver com chamada, né? Existe aqueles que Deus chama, existe aqueles que separados, e existe também aqueles que eu acho que eu sirvo para isso. Então aí o tempo aí vai descobrindo, vai se revelando realmente quem é e quem não é. Então o batismo no Espírito Santo é o novo nascimento aí, né? A partir do momento que a pessoa aceita Cristo. Como receber o batismo no Espírito Santo? Todo batismo precisa de quê? Precisa de um candidato, né, para ser batizado, e precisa aí de algo para ser revestido ou ser submerso, e precisa do batizador, né? No caso aqui, o candidato a ser batizado, um elemento no meio qual o candidato vai ser imerso, e no batismo de que estamos tratando, é o batismo com o Espírito Santo. O candidato, no caso o crente, e o batizador, aqui interessante, é o Senhor Jesus, que vai nos batizar o Senhor Jesus que vai nos mergulhar no Espírito Santo. Viu que interessante? É Ele que nos batiza, é o Senhor Jesus que nos batiza. Aí você vê que cada um uma coisa que eu acho bem interessante, que o Jesus Cristo, ele veio testificar de Deus quando ele andou na terra, e no final lá em João ele acabou, né, se apresentando como Deus também. Só que aí o Espírito Santo, ele não testifica dele mesmo. O Espírito Santo, ele testifica de Jesus. Ele veio apresentar Jesus. E Jesus veio apresentar quem como grande? Deus, né? Olha para você ver que isso valida mais a Trindade ainda. Porque Jesus Cristo, ele veio enfatizar Deus. E o Espírito Santo veio enfatizar Cristo. No caso, se tivesse uma ocasião de Deus Pai vir, ele ia enfatizar então o Espírito Santo. E seria isso aí, para vocês terem uma noção. Lembrando que, como aqui encerra com o Espírito Santo, quando ele entregar a igreja a Cristo, porque o Espírito Santo ele vai entregar a igreja a Cristo, aqui encerra o trabalho, né, da conversão, o trabalho de salvação. Só que, se você for olhar,
nós vamos ver um assunto mais na frente, que o único pecado que não tem perdão, depois nós vamos enfatizar, é contra o Espírito Santo. Se você for olhar direitinho, faria do Espírito Santo até maior do que Deus e do que Jesus Cristo. Não faz sentido se for olhar pela lógica, porque se é só contra ele que não tem, mas a gente vai entender o porquê disso, que é só contra ele que não tem perdão. Aí vocês vão ver que o quanto que faz isso do Espírito Santo, faz dele o Deus único e Salvador. As línguas estranhas. Por meio das línguas estranhas, o crente edifica a si mesmo, né? As línguas estranhas. E espiritualmente, as línguas da parte do Espírito é o único dos dons no qual está escrito que edifica o seu portador. Então, todos os dons é para edificação da igreja. Todos os dons é para edificação da igreja. As línguas também é um meio do crente, em seu espírito, orar, cantar, louvar, aí, tem diversas coisas. As línguas são também um sinal para os descrentes, sinal para os infiéis. O dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Irmãos, quem lembra aí quando foi batizado com o Espírito Santo e como foi? Quer contar aí pra gente? Opa! Então, só na graça, né, irmão? Recebi o culto, né? Aí o irmão estava pregando um dia, irmão abençoado. Aí começou, começou lá, agora as irmãs foram cantar, e agora Deus estava na porta, né? Com o porteiro. Daqui a pouco ele soltou uma rajada do ministério e Deus me tocou na porta. Eu só senti mesmo esse corpo e algo assim que eu não conseguia saber se estava ativo, se estava no lugar, algo surpreendente. Mas fala aí da sua experiência antes de ser batizado ali, naqueles minutos antes ali, como que você estava, o que você estava fazendo? Você estava em pé e ali você estava glorificando a Deus. Entende? Então é isso, é nesse ponto que eu quero chegar. Estava alegre, estava com uma Alegria. que eu não conseguia me conter, não tinha palavras. Nada tira a paz no momento. Não tinha mais palavras para enaltecer a Deus. Aí eu creio que foi na hora que Aí surgiu. concretizar. Por que eu perguntei isso? Depois eu vou ver se vocês querem. Alguém mais quer contar a experiência aí? Alguém? Vamos buscar, meus irmãos, vamos buscar. Conte, pois conte. Acontece isso. Oh, maravilha! Eis, eu tenho a resposta para esse movimento. Tem uns bobos aí que falam. Eu já cheguei perto de explicar isso aqui para vocês, mas agora eu tenho a conclusão completa. Se tiver mais alguém para contar aí, eu vou abrir espaço. Mas eu tenho a conclusão porque desse não ficar paradinho ali. Eu já até falei, porque o Espírito ele vai agir na alma, no nosso espírito, e
literalmente ele vai tocar nossa alma ali, que é a sede das emoções. Uma parte é isso aí, mas vai ter mais, eu concluo. Tem mais alguém que quer contar sua experiência? Muito bacana, gente. O segredo tá ligado. Agora tá todo mundo aqui, você sente, irmão, que tá todo mundo no poder, que aí você tá olhando, ó, esse culto tá uma benção, hein? Ó, esse culto, nossa, que culto maravilhoso. Não, mas não, você não pode, tá uma benção, mas o que, ó, ô Senhor, é minha vez, é agora, Senhor. Tô aqui, eis-me aqui. Eu conheço pessoas, Johnny, que foi batizado, tá ali, eu não tinha palavra, ficar glorificando. A Nara mesmo, ela foi batizada, ela queria ser batizada e começou a dar glória a Deus, ficou glória, 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 e quando pensa que não, tomou. Mais alguém? Para concluir esse assunto aí, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ou melhor, vamos para a Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra era o quê? Vazia. E aí o que aconteceu depois? Porque o Espírito, ele se movimenta. O Espírito, ele não fica parado. É por isso que você não consegue se manter. Porque o Espírito, ele é de movimento. O Espírito pairava sobre a água, então ele se movimentava, ele não ficava ali não, estou aqui, não, ele se movimentava. Então é por isso que quando você está ali cheio do Espírito Santo, você tem que resistir, porque também o Espírito, ele não vai forçar você a nada. Se você quiser forçar ali, você para. Só que você está ali prendendo, você está limitando Deus na sua vida, entende? Aí que você acaba se soltando, porque você sabe, não, é Deus que está na minha vida, por que eu vou me conter? Não vou me conter, porque o Espírito ali, ele não vai te obrigar, ele não vai te forçar. Amém, meus irmãos? E quem não tem, vamos buscar isso aí, porque Joel profetizou que é para todos, e para quem buscar, é para todos nós, é para todos os crentes. O batismo com o Espírito Santo é para todos, embora todos não sejam, mas é para todos. Como receber, então nós descobrimos o segredo é glorificar. Em casa você recebe, você orando ao Senhor, é na igreja, não, é você estar orando ao Senhor. Igual, não sei se foi hoje eu passei o dia, eu estava estudando um pouco, eu passei o dia pensando em Deus, mas só pensando em Deus, assim, não estava fazendo oração nenhuma, só que era uma oração. O que faz isso com a gente? É o Espírito Santo. Tudo que passava eu ficava pensando em Deus. Deus é maravilhoso, não sei o que. A minha mente orava enquanto eu estava ali estudando, quando eu estava fazendo as coisas. Então esse aí é o orar sem cessar. Então com isso a gente vai se aproximando do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos conecta a Deus. Então dá para alcançar. O batismo é o chamado à promessa do Pai. É somente pela fé em Cristo que recebemos o batismo. Não é por mérito, haja vista ser um dom, uma dádiva de Deus para os seus filhos, buscando o batismo com sede e oração. Então busquem o batismo, que Deus vai nos dar muito mais outros dons. O batismo é o primeiro, né? O primeiro passo ali para você ter acesso aos demais. Os dons do Espírito Santo. Spurgeon, ele vai dizer que muitos crentes vivem em estado de grande pobreza espiritual por ignorar as infinitas riquezas espirituais que estão ao seu dispor. Em Cristo, se as buscarem, conforme lemos em Efésios capítulo 3. Nesse contexto está a riqueza dos dons espirituais. Daí Paulo escreve aos Coríntios acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos dons. Então os dons é para a igreja, irmãos. Os dons é para nós. Os dons não é para o pregador, não é para o pastor, é para todo mundo. Então, desde quando você passou a se constituir, fazer parte da igreja, você tem direito a tudo. Todas as promessas dos dons você tem, basta buscar.
Princípio doutrinário. Pelo menos 2 princípios devem ficar bem claros concernente aos dons espirituais. Uma pessoa que recebeu o Senhor dos dons do Espírito, não significa que ela alcançou um estado de perfeição, ou de mercadoria, ou das bênçãos de Deus, né? Mercador. Existe, né? Aqueles camaradas que... eu associo isso aos reis do passado. Aquela pessoa que está em destaque, aquele pregador. Deus começa a usar o pregador, e aí começa a ficar em evidência. Aí com o tempo ele já começa a utilizar aquilo para benefícios próprios. E qual é o dom que nós vimos aí que é para benefício próprio? O dom de língua, é o único. Agora os outros dons é para beneficiar a igreja, o povo. E por que eu associo isso aos reis? Aqueles camaradas que não tinha nada, que não era nada, Deus levanta como reis, e aí quando está no poder, já começa a afastar a adoração de Deus, tirar o povo de adoração a Deus. O tema da Escola Bíblica Dominical que estamos estudando, fala muito sobre isso aí, sobre o afastamento do povo de Israel e de Deus. Definição de dons. Em seu sentido geral, o termo dom tem mais de um emprego. Há dons naturais, também vindos de Deus na criação, na natureza, a água, a luz, o ar, o fogo, a vida, a saúde, a flora, a fauna, os alimentos, etc. Há também dons por Deus concedidos na esfera humana, os talentos, né? Os dotes, as aptidões, as prendas, as virtudes, as qualidades, as vocações inatas e etc. Tem cantores aí, você olha, cantores que secular, músicas seculares mesmo, você vê a voz da pessoa, você vê, nossa, como é que pode? É dom, dado por Deus também, é dom dado por Deus. Ah, mas eles cantam música lá pro cão lá, mãe. Ele é dado por Deus, mas eles cultuam quem eles querem. Lembrando, por que eu digo isso? Porque é como a Bíblia diz, né, que o sol nasce para todos, tanto para o justo como para o injusto. Então, ou seja, Deus ele não, vocês me servem, eu vou mandar sol só para vocês, mandar chuva só para vocês. Não, isso aí não, se acontecesse assim, não seria livre arbítrio. Então seria, não, vocês me servem ou já era para vocês. Deus não é um ditador. Então tem pessoas aí que têm dons. E tem também os dons espirituais. Espiritual é uma dotação, uma concessão especial e sobrenatural pelo Espírito Santo. É a capacidade divina sobre o crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos para e através da igreja. Então os dons é para utilizar os propósitos de Deus na igreja. Aprofundando aí, as principais passagens sobre dons espirituais são 7. 1 Coríntios 12, aí tem aí Romanos 14, né? Não, Romanos 12, Efésios 4, Hebreus 2, Pedro 4. Além dessas referências, tem muitas outras, né? Mas a gente não vai... o tema passado, né? Está entendendo? É aquela coisa da pessoa, por exemplo, a pessoa está tentando te enganar, o Espírito te adverte, isso é cilada. A pessoa está endemoniada perto de você, não está mostrando nenhum comportamento, mas o Espírito mostra para você que aquela pessoa está oprimida. Então,
para a gente ter isso aí tem que ter esse sensor ativo aí, né? Sempre. Mas hoje o que a gente vê é a convivência, infelizmente, até no meio do diabo e não percebe. O diabo está ali colado ali, a pessoa não consegue enxergar que é o diabo. Acontece bastante. Dons de manifestação do Espírito. Existem aí algumas classificações de dons, né? A primeira classificação dos dons de manifestação do Espírito são 9, né? E começa aí em 1 Coríntios 12. Aí você vê aí a trindade bem evidente aí. Tem o dom da palavra, da sabedoria, o dom da ciência, da palavra da ciência, o dom de discernir espírito, né? Olha, é um dom que eu acho que todos nós deveríamos ter, porque o camarada está profetizando lá, e na hora você sabe se é Deus ou se não é. Se você está ligadinho, você sabe se é Deus que está falando ou não. Por isso que nós temos que ter. Foi por isso que Jesus foi muito enfático, ele sempre bateu na tecla para a gente conhecer a verdade, para buscar a verdade, para estudar, para a gente não ser enganado. E tem, eu vou sempre falar isso, e tem uma seita aí que eles falam que não se deve estudar a Bíblia por conta própria. Não vou falar o nome da seita, mas você tem que ler a revista Sentinela. Nossa, quem não sabe quem é a Sentinela? Você tem que dar prioridade à Sentinela, não estudar a Bíblia sozinho na visão deles. E é aí que está, que se você for estudar, você vai ver a verdade. Então, o dom da sabedoria, da ciência e do Espírito. Aí vocês focam mais aí o que é. Da sabedoria é governo da igreja, né? Você sabe aí. O da ciência, manifestação do conhecimento sobrenatural. Como é que pode? A pessoa desvendou. É Deus. E discernir Espírito, no original é 2 termos, designas dom no plural. É um dom de proteção divina para não sermos enganados. Entendeu? Uma das principais atividades de Satanás qual é? Enganar. Toda vez que Deus se manifestou no Velho Testamento, ou que Deus foi falar, sempre usou o termo, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E nos dias de hoje, quando Deus levanta um profeta para falar, ele fala, assim diz o Senhor, eis que eu te digo, o Senhor está dizendo. E o diabo, ele faz o quê? Ele fica camuflado, ele nunca diz, assim diz o diabo. Se ele falasse isso, você está vendo como é diferente? Deus, ele deixa bem claro, porque as coisas de Deus é transparente. As coisas ocultas, estou falando coisas ocultas, é coisa maligna. Aquilo que é oculto, aquilo que, vamos aqui, só pode ter até que. Não estou falando das verdades bíblicas, as não reveladas. Estou falando de coisas ocultas que, igual tem muitas seitas por aí que falam, não, isso aí não pode, é só ter aqui. Então, Deus sempre se revelou. O diabo, ele vem disfarçado, ele vem sempre dizendo que ele não é, ele vem sempre dizendo que é outra coisa. Se possível, até como anjo de luz. Jamais vai vir como a mitologia prega, aquele bichão de aquele tridentão lá, né? 2 chifres, aquela cauda com a ponta parecendo uma flecha, 3 metros de altura, aquele chifre mais ou menos dessa grossura cada um. Para nós homens, quando somos tentados, na maioria das vezes, eles vêm com uma mulher para tentar acabar com essa De mulher, dinheiro, diversas formas. Para a mulher, o homem, dinheiro. Então, assim, ele tem as manhas dele para trabalhar. Ele é vivido, né? Ele tem experiência. Não, hoje. Não, mas tem diverso. A internet é uma maravilha. Graças à internet nós chegamos a estudos que jamais chegaríamos. Só que ele utiliza. Igual o arco-íris. O arco-íris é o quê? Uma aliança de Deus com Satanás. Não usou para falar que é o símbolo.
Hoje ele trabalha muito com. Ele não precisa, eu já falo isso sempre, ele não precisa de poder para enganar ninguém. Embora ele tenha, mas ele não faz necessário. Ele. Ele vai observando, né? Ele começa a olhar, aí um dia você dá uma tropeçada ali, foi hoje, aí você não tira a pedra, aí no outro dia você vem, aí ele já pensa, é ali, então o ponto dele é ali, então aí ele trabalha. Então ele é paciente, sagaz, em vista dele, ele é sagaz, essa é a palavra. Aí tem a fé, né? Fé é um dom da manifestação do poder sobrenatural sobre o Espírito Santo. Tem aí os dons de curar ou de curas, que dá no mesmo. A operação de maravilhas, né? Fazer coisas sobrenaturais. Maravilhas só Deus que faz, tá, irmãos? Milagres, só Deus que faz. Tem o dom de profecias. Aí não tem, eu falei dos dons de manifestação do poder de Deus. Aí tem o dom que manifesta a mensagem de Deus. A profecia é um dom necessário a todos que ministram a palavra. O grau da profecia na igreja hoje não é o mesmo que o da palavra. A pessoa está profetizando ali, por isso que a Bíblia manda julgar a profecia ali, ser julgada, né? Porque ela não tem o mesmo peso que a Bíblia. Ou seja, como isso, Isau? Explica isso aí. A pessoa está profetizando ali, eu vou julgar como? Como que eu julgo? A pessoa está ali, porque eu até já dei exemplo para vocês de um camarada que foi cantar, que o outro estava contando, e falou que Deus mandou que antes dele cantar, se dasse 40 pulos. Aí você julga na hora, assim, opa, não tem Deus nesse negócio. O julgar é esse daí, tá, irmão? Você vai conferir, você vai comparar com a Bíblia, porque a profecia dita pelo profeta ali não tem o mesmo peso que as escrituras. Então você vai comparar, eu te digo assim, assim, mas é para você fazer assim. Aí você vai ver, opa, mas a Bíblia não permite isso. Aí você... Pois é, se a Bíblia, se Paulo ele fala, é bom, sai fora disso, desse negócio. Uma coisa é são e aceitou um, né, e o outro vem. Agora, esse é o julgar. Mas peraí, Deus vai preparar uma pessoa para mim não crente? Eu não estou entendendo, não. Aí, esse o julgar, entende? Mas tem gente que dá glória, irmão, ouvindo um trem desse aí. Na hora assim, eita glória, eu pedi, Deus está ouvindo. O que eu disse para vocês? Eu falei na aula passada, que toda vez que Deus promete algo para nós, quem vem primeiro? É Ele mesmo. Dons que manifestam o poder de Deus. Então dons que manifestam a mensagem. Então, profecia, a variedade de línguas, a mensagem em línguas mediante a esse dom deve ser interpretada. Geralmente a pessoa está profetizando lá em línguas lá, tem que ter o outro para interpretar. E tem a interpretação das línguas. A variedade de línguas e interpretação de línguas trabalha junto, né? Se não tiver um intérprete ali, então, Paulo até fala, então é bom você ficar na sua aí. Fala para você mesmo, fica quietinho, não atrapalha o culto. É mais ou menos assim, o camarada está pregando aqui, e aí a pessoa começa a falar mistério. Aí, é mais ou menos assim. Nós temos que ter muito cuidado com esse negócio aí, porque a palavra já está sendo profetizada ali. Então eu tenho que tomar cuidado com esse negócio de levantar aqui e começar a profetizar, para a pessoa não deixar se levar, porque o inimigo ele tem muita maneira de trabalhar, a gente acabou de falar disso. Geralmente tem coisas, o Espírito ele vai testificar, se a mensagem está com você,
ele vai abrir um espaço, o Espírito vai testificar, vai haver um momento ali que você vai haver e você vai falar. Mas caso contrário, ele vai pregar, acabou de pregar, você entrega a sua profecia. Não você interromper a pregação, porque hoje o que a gente está vendo muito é pessoas que lê um texto bíblico, mas não prega. Começa ou revelar, ou começa não sei o que, começa a cantar, mas não prega. A gente tem que ser fiel, irmão, a ler a Bíblia. Se eu li, eu prego. Se Deus vai me usar com profecias, depois, então eu tenho que exercer isso ali após a palavra. Pode acontecer no meio, mas eu tenho que aplicar a palavra. Ou seja, mas se eu for ficar fazendo isso no meio da palavra ali, eu vou tomar o tempo da palavra. Então, ou seja, primeiro a palavra. Pode prestar atenção. A maioria das pessoas que começam a profetizar, ele não conclui, não prega, não conclui, não faz nada. Ele lê o texto e não conclui. Presta atenção. Se vocês não fizeram isso, comece a fazer isso agora. Você pode olhar se a pessoa concluiu o que ela foi falar. Fui falar aqui sobre o filho pródigo. E ele pediu dinheiro e foi embora. Deus manda falar assim para você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí outro aqui, não sei o que, e começa a falar. No final das contas, pois é, aquele filho, talvez até comenta, mas ele não conclui. Quem nunca prestou atenção, passa agora. Não conclui. E o que é isso? Isso é estranho. Isso me deixa com dúvida. De salvação. Então, irmãos, comece a avaliar isso aí. E se for possível, eu faço isso. Você chega para uma pessoa, ou seja, até para o pastor, é melhor pessoa você chegar ao pastor. Pastor, o fulano pregou, ele vai falar para você. Entende? E aí, querendo ou não, talvez ali esse seu pastor não se tocou, mas ele viu. Você até deu uma orientada nele. Você não precisa falar, ele pregou. Você não entendi muito a mensagem. O que ele vai falar com você? Ele realmente leu um texto, mas ele não esmiuçou, ele não explicou o texto. Mas é muito comum. É muito comum, você sabe por quê? Porque, irmãos, existe, Deus usa. Nós não estamos falando contra isso. Nós estamos falando que Deus usa. Só que nada, nem profecia que Deus manda te falar, nada supera a palavra. Então é isso que eu estou mandando vocês se atentarem. Nada supera a palavra. Então, a pessoa começa ali e ela não tem conteúdo, ela não tem mensagem para pregar. Aí ela começa a profetizar, não generalizando, mas primeira palavra. Eu já vi bastante pessoas, vai lá, passa a palavra, depois entrega o que Deus quer falar. Isso. Vai lá e fala com a pessoa, faz isso, mas a palavra, ainda que ele vá lá falar com essa pessoa, mas ele volta e conclui a palavra, existe, mas boa parte, começa a prestar atenção, não tem esse costume. Continuando. Deus que manifesta a mensagem de Deus, profecias, variedade de línguas, dons e ministérios práticos, que é isso? São administrações e serviços práticos e individuais, e em grupos. Romanos 12. São os dons que residem nos seus portadores, pela natureza e o objetivo de sua ação. São eles o quê? Ministério. Ministração, servir, prestar serviço, ou seja, um auxiliar, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que visita, uma pessoa que evangeliza. Então ela tem aí um ministério aí, sem primeiramente esperar a recompensa, né? A pessoa que fica, não me mandou reconhecimento,
retribuições, remunerações. Então é aquela pessoa que faz por amor, é o ministério. Você tem um ministério, nós temos um ministério. Agora, se nós estamos cultivando esse ministério, cabe a nós. Aí é só vocês lembrar dos talentos, que tem intitulado em algumas Bíblias os 10 talentos. Procura lá os 10 talentos lá, para ver se acha. Então tá, ministério, ensinar, né? O camarada tem que ser didático, tem que ser, é o camarada que foca aí nos ensina. Exortar, aqui é como o dom de ajudar, assistir, encorajar, animar, consolar, unir, né? Unir pessoas separadas, de molestar, é o de exortar. Repartir, isso aqui é um dom que nós todos temos que ter. No original é dar generosamente, doar, oferecer, distribuir aos necessitados. Presidir, né? É de conduzir, dirigir, organizar, liderar. Exercitar misericórdia, este dom refere-se à assistência aos sofredores. Socorros, literalmente é socorrer. E governos, é o dom no plural do seu exercício. Dirigir, guiar e conduzir. Então esse aí é o ponto 4. Ele é só isso aí. Vocês meditem melhor. Dons ministeriais. Quais são os dons ministeriais? Esses dons são enumerados em Efésios capítulo 4 e 1 Coríntios 12. A saber, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Assim, igual eu já expliquei para os irmãos essa questão de apóstolo. Apóstolo, os irmãos lá deixam evidente que os apóstolos tinham que ser chamados por Deus, literalmente, ou ter convivido ali com Deus. Existe assim, possa ser, talvez eu vou até contradizer uma fala minha aqui, mas é só para melhor explicar isso aqui. Talvez assim, o cara pode ser considerado um apóstolo, assim, pelo fato de servir a Jesus Cristo, mas não um ministério de apóstolo, porque não esteve com Cristo. É mais ou menos assim, existe profetas nos dias de hoje? Mas não existe ministério de profetas nos dias de hoje. Profeta acabou lá no passado. O ministério de profeta acabou em João Batista. O último profeta foi João Batista. Existe profeta, existe pessoas que exercem em alguns momentos o dom de profecia, mas não profeta ali literal ali, entende? Tá entendendo, irmão? Está claro isso que eu estou falando? Então tá bom. Então é isso aí. Igual a questão. Então é igual a questão do apóstolo. O Daniel Berg, o Navinga, os fundadores, por exemplo, da Assembleia, pode ser considerado apóstolos, mas apóstolos sim, que pessoas que serviram ali a Cristo, mas não que eles tinham um ministério de apostolado. Jesus afirmou: eu edificarei a minha igreja, né, Marcos 16, 18, mas na ocasião ele não disse como ia edificar, mas em Atos e nas epístolas vemos que em parte através desses dons divinos que estamos a tratar. Lembra que quando ele foi assunto ao céu, ele falou assim, ficai até que sejais revestidos. Então, ou seja, se eu vou edificar uma igreja, eu preciso de pessoas edificadas, revestidas do poder. Deus nos concede dons, mas não é responsável pelo mau uso deles. Por desobediência, o portador, a doutrina bíblica ou por ignorância dessa. Ou seja, tem pessoas que não sabem, não utilizam da maneira correta as preciosidades de Deus. Quem recebe os dons de Deus, a primeira coisa a fazer é procurar conhecer o que a palavra nos ensina, o que a palavra nos orienta. Então, esse é o foco, sempre meditar na palavra. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, 1 Coríntios 12, buscar os dons, procurar e com zelo os melhores dons. Paulo ele vai alertar para buscar os melhores, profetizar, de revelação, de administrar, se você tiver aí o dom aí de cura, mas não é porque a pessoa saiu curando aqui, orou, Deus curou, e agora eu vou ter que receber por causa disso não. Irmãos, é assim,
Sim. É isso, então é por isso que a gente tem que orar para Deus fazer a vontade dele, porque às vezes não é o querer dele. É mais ou menos assim. Deus me usa aqui no poder de cura. Aí eu oro para a pessoa estava lá com câncer e essa pessoa é curada. Essa pessoa é muito rica. E essa pessoa quer me abençoar. Ainda que essa pessoa venha me abençoar, eu tenho que deixar bem claro para ela: ó, eu não fiz nada por você. Tudo que eu fiz aqui foi Deus. Você pode fazer isso também. Basta você ter a dedicação. Se você quiser me abençoar com isso aí, sabendo que eu não sou nada, que eu não faço nada, é coisa sua. Mas não quero jamais receber isso aqui como pagamento. Até porque meu Deus nem aceita isso. Seria um pecado contra o meu Deus. Mas, diante de você e Deus que eu estou falando aqui, ó, que eu não fiz nada, que eu não faço nada, que eu não sou capaz de nada, se você quiser, é coisa sua. Mas como pagamento, não. Ou você pergunta a pessoa: isso aí é por que você está fazendo isso aí? Isso aqui, você orou e eu fui curar, mas eu não fiz nada por você. Não, mas eu quero te abençoar. Vocês estão me entendendo, irmãos? Você não pode deixar de ser abençoado, se a pessoa quer te abençoar. Mas tem pessoas que aproveitam. Eu conheço pessoas que abençoaram dessa forma aqui, ó, ora, e a pessoa quer abençoar. Ó, vai lá e abençoa. Tem pessoas que vivem, Deus cuida delas dessa forma, entende? Deus cuida dessa forma, ó. O ministério está aqui, não tem um trabalho fixo, e é dessa forma que indo atrás de almas, e Deus vai mantendo. É por isso que a Bíblia fala que nunca viu um justo desamparado, nem a descendência mendigar. É quando você está na vontade de Deus. Agora tem pessoas que querem fazer das coisas de Deus um supermercado, fica vendendo as coisas, e isso vai pagar um preço terrível. Procurai com zelo os dons espirituais, os melhores. Ser abundante nos dons, neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Ter autodisciplina nos dons. Nós temos que ter controle. Plenitude do Espírito Santo. Está acabando. O que é plenitude? Ser cheio, né? Ser pleno, ser cheio. A recomendação da Bíblia aos crentes pentecostais é: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18. Enchei-vos do Espírito. Não se trata de batismo com o Espírito Santo. Se trata de ser cheio. O que é cheio? É ninguém ter o que reclamar de você. Mas eu quero que vocês entendam isso aqui, que aqui eu acho que eu posso usar um relativo. Ninguém tem nada de reclamar de você, se tratando de fazer as coisas certas, mas que vão reclamar de você, vão reclamar de você. Ainda mais se você estiver fazendo as coisas certinho, vão reclamar de vocês. Vocês são maduros, vocês entendem o que eu estou falando. Ninguém tem do que reclamar, ou seja, ninguém pode apontar pecado que você anda cometendo, ou seja, você comete pecado que todo mundo comete, mas eu vi você falando de não sei quem, você fez isso, você fez ali errado, você furtou, ninguém, você é marido de mais que uma mulher e etc. Não tem do que reclamar, porque pecar, nós pecamos pecados graves todos os dias. Pecado é pecado, existe consequência, mas não vou entrar nisso, mas existe pecados, níveis de pecados. Eu comentei isso até na aula passada. Existem níveis de pecado. Então existe o tal do pecadinho, pecadão. Existe. É lógico que pecado, quando se fala para afastar de Deus, é pecado. É único. Mas existem pecados que é para morte. Tem pecado que é para morte. Todo pecado leva à morte, mas tem pecado que ele é mais violento. Nós vamos ver, inclusive nós vamos ter algum aqui agora. Nós só não vamos entrar nessa parte aí. Então, plenitude. Quanto ao crente cheio e se mantém renovado o Espírito Santo, o culto cristão é caracterizado por salmos, hinos, cânticos espirituais. Efésios 5, 19. Então, esse é o que deve acontecer num culto. Salmos, os hinos, os cânticos.
e a palavra. Fala. Oi? Espirituais. E o poder de um louvor espiritual cheio do Espírito, ele faz coisas sobrenaturais, ele cura. Tem pessoa que está lá na plateia, está lá e é curada. Tem pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Você viu a reunião? Aquela irmã começou a adorar lá, começou a cantar lá. Rapaz, é coisa sobrenatural. Um movimento aconteceu. É Deus que faz essas coisas. Isso transforma. A pessoa está lá fora ouvindo. Tem pessoas que lá fora Deus fala com ele através de uma palavra, de um hino cantado. Pessoa que lá Deus quebranta, o Espírito Santo vai lá. É por isso a importância de levar o Evangelho. Porque tem pessoas aí que estão precisando de uma palavra. Tem pessoas que estão necessitadas. É pela sua habitação e presença permanente no crente, regendo em tudo, que o Espírito produz o seu fruto, como descrito em Gálatas 5, 22. Mas os frutos do Espírito vamos tentar falar? Quais são os frutos do Espírito? Gálatas 5, 22. Bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, fé. Eu acredito, todos é excelente, mas o tal da temperança, eu vou te falar, viu? Ter esse fruto, irmão, temperança. Olha só, a pessoa perdeu a paz com você, e você está ali controlado, assim, você está lá cheio de Deus. Rapaz, teve um rapaz no trabalho que ele falou assim, não sei se vocês não se atentaram para isso, presta atenção nisso aqui, não, ele é crente. Saúl, agora eu tenho que pedir Deus paciência. Aí eu falei, você pedindo Deus paciência, ele vai te dar o quê? Paciência. Eu falei, mas paciência você não tem. Você precisa ter um processo para ter paciência. O que você vai ter para você ter paciência? A Bíblia diz o que produz a paciência? A tribulação produz paciência. Quando você pede a Deus paciência, você está pedindo o quê? Senhor, pode mandar as tribulação. Sabia? Você está pedindo a Deus paciência, está pedindo, Senhor, pode mandar. Mas é na tribulação que você vai. É a tribulação que produz paciência. Como que você vai ser paciente sendo que ninguém tira a sua paz? Tem até uns crentes aqui que falam assim, para ser nosso pastor é só o pastor Miguel mesmo. Mas aí o pastor Miguel fala, é vocês que me ensinam a ser pastor. Porque se você não tem as dores de cabeça, como? Aí vai chegar um nível que você... É a prova, né, irmão? Prova não é para matar crente, prova é para fortalecer. Então, vocês fiquem ligados aí, e quando vocês pedem a Deus paciência, vocês estão pedindo tribulação. Tá bom? Agora, finalizando aí, último tópico. Pecados contra o Espírito Santo. Que é rápido também. Os pecados contra o Espírito Santo aí, existem diversos pecados contra o Espírito Santo, né? Mas a gente vai enfatizar alguns aqui, Resistir ao Espírito. A resistência ao Espírito é um pecado inicial, né, que a pessoa comete com o Consolador, e a partir disso aí ela vai abrindo espaço para outros pecados. O resumo é resistir à voz de Deus. Deus está chamando a pessoa, Deus está falando com a pessoa, e a pessoa está endurecendo o coração. Eu já vi pessoas chorando, sentindo ali que Deus está falando com ela, mas não levanta a mão, não se converte. Isso é resistir. Isso você sabe que Deus está ali, você tem consciência que o Espírito Santo está ali te chamando, e não vá. Uma vez cometida essa ofensa, as demais vai aparecer, né? Você está aqui resistindo, então você está abrindo brecha para outras. Deus chama você para um ministério, você está resistindo.
né? Tem pessoas que têm experiência aí ruins por resistência. Então, é um pecado cometido por incrédulos e crentes. Tratar algo sem valor. Isso aqui eu acho que cabe mais na blasfêmia. Tentar o Espírito Santo é pecar conscientemente até quando o Espírito suporta. Ou seja, você sabe que é pecado e está fazendo aquilo, mas aqui não é um pecado diretamente contra o Espírito Santo, mas é você pecando contra o Espírito Santo, que você sabe que é algo errado e está fazendo conscientemente, sabendo que aquilo é errado. É o pecado cometido também por incrédulos e crentes. Implica mentir ao Espírito. É o caso de Ananias e Safira, né? Que mentiu ao Espírito. Não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus, que era o Espírito Santo ali na ocasião. Entristecer. Nós aprendemos que só pode entristecer a alma. O que entristece é o ser humano que entristece por ter uma alma. Então isso faz do Espírito Santo uma pessoa. Ele entristece, o que entristece é a alma. A alma é a sede das emoções. Então, entristecer, na Epístola de Efésios, exorta-nos Paulo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura de ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Efésios capítulo 4, 30. O que pode entristecer o Espírito Santo? Mateus Henry, ele escreve e ele responde: toda conversação maligna ou corrupta que estimule o desejo pecaminoso e a luxúria contrista, ou seja, entristece o Espírito Santo. Então, já comecem falando as conversações malignas. O que é uma conversação maligna? Falar mal do próximo, falar mal do obreiro, falar mal do pastor, falar mal do seu irmão, falar mal do vizinho. Isso é conversa maligna. Quem gosta dessa conversa bastante, coisa ruim, o diabo, o inimigo de nossas almas. Contendas, o trabalho dele é esse. Então, o Espírito Santo entristece, porque ele não quer ver ninguém brigado com ninguém. Isso entristece. Se você estiver chateado com o seu irmão, isso entristece o Espírito Santo, porque ele não quer que você fique desentendido. Você não quer que você fique brigado com ninguém, ele quer que você tenha paz. O Espírito Santo é paz. Ele é o vínculo da paz. O Espírito Santo, ele é o vínculo da paz. Ele é o que une a paz. Nem é ouvido. Mas existe aquela chateação assim, eu estou chateado, eu não estou magoado, mas aquele chateado assim tem? Não é aquela chateação que vai te deixar fora do céu, aquela chateação assim, boba. Fiquei triste com fulano. Mas não chega a ser a mágoa, graças a Deus. Mas a mágoa não tem jeito, a mágoa é um comprimidinho que, até brinco com os meninos lá, que manda a pessoa de tobogã para o inferno. Sustentar mágoa não é que é fácil, né? Mas é porque você tem que fazer uma escolha. Ou você quer se matar aqui de ódio e ir para o inferno, ou você arranca isso, pede o Espírito Santo, que é ele que faz isso, e vai para o céu. A questão da mágoa você não vai fazer o trabalho sozinho. Você tem que fazer só a sua parte. Deus, o Espírito Santo, ele não exige de você o que você não pode, não. Ele só cobra de você a minoria. Ele só cobra de você o mínimo. O mínimo. Qual é o mínimo? Johnny, me perdoa, mas eu não perdoei ainda. Johnny, me perdoa em nome de Jesus, que eu quero ir para o céu. Eu não perdoei ainda, mas o Espírito Santo sabe que eu quero perdoar. Eu quero perdoar, Jesus. Me ajude. Aí o Espírito Santo resolve treinos. Ele resolve, mas ele quer que você faça. É que nem salvação. Nós temos um termo estranho para pergunta: quem quer aceitar Jesus? É nós aceitar Jesus. Quer aceitar Jesus? As conversas. Os termos que nós usamos para. Você quer aceitar Jesus? Isso, gente, quem está perdido é a pessoa lá. Deus não está perdido.
Jesus não está perdido para ser achado. Quem não tem encontro com Jesus hoje? Quer voltar? O perdido é quem? Quem está perdido? Você está perdido, você. Mas você, não sei se para reparar. Hoje vocês vão sair daqui fazendo bastante análise. O camarada que fala de Bíblia mesmo, que não dá voltinha, geralmente quando ele fala, você aí, que está perdido, que está caminhando para o inferno, se não tem um encontro com ele hoje, que você está perdido, você vai para o inferno. Esses são os cultos que mais tem transformação, que tem almas se rendendo. É porque Jesus te ama. A palavra de Deus diz assim, que todo aquele que não se arrepende, todo aquele adúltero, aquele mentiroso, aquele fofoqueiro, traidor, vai tudo para o cesto dos infernos. A pessoa está ali, talvez a pessoa está cometendo tudo isso, aquilo vai deixar ela pensativa, irmão. Agora, irmão, não importa o que você fez. Claro, não importa o que você fez. Jesus te ama assim, não importa o que você fez, irmão, mas se você continuar fazendo, você vai para o inferno. Jesus falou muito de inferno, irmão. Ele alertou muito sobre o inferno. E nós, às vezes, Jesus é amor. Tá, fica esperando que Jesus é amor e não se converta. Continuando. Apagar o espírito. Eu já li isso aqui não, né? Escrevendo aos crentes de Tessalônica, Paulo exortou, não extingais ou não apagais o espírito. Como o Espírito Santo é comparado ao fogo, né? Então, não apaga essa chama que há em ti. Não entristeçais, não apagais, não abafar, não imprimir, não sufocar. Luz proveniente dele, aí, pois, reprimir a voz do Espírito dentro de nós, é opor a operação dele, um dos pecados cometidos apenas por crente. Apagar o Espírito Santo é um pecado cometido por crente. Aí o não menos importante, né? Ou seja, um complexo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu tenho até um vídeo sobre isso, vocês deviam ter assistido, eu ia até postar lá, mas vocês não assistem, eu estou até desistindo de postar lá. Então, eu tenho um vídeo lá sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é a blasfêmia. Obrigado, perdão, mas eu fiz um drama aqui, irmãos. Vocês sabem que eu fiz um drama, né? Quis fazer um drama aqui. Mas você viu, ó, os outros, ó, tudo neutro. Mas eles estão vacilando, não assistir. Tem que mergulhar. Vou falar da blasfêmia. Eu tenho um vídeo lá e depois eu vou postar ele lá novamente. Ele é bem claro. Assim, ó. É eu saber, eu estar consciente. Quem aqui já teve dúvida que se já blasfemou contra o Espírito Santo? Ninguém nunca pensou assim, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Nunca, né? Você lembra dessas coisas ainda? Você lembra dessas coisas ainda? Não, então, por que eu estou perguntando? Porque só de você pensar isso te isenta, tá? Só de você pensar, será que eu blasfemei? Eu já pensei, será, meu Deus, que eu blasfemei contra o Senhor? Então, esse pensamento já te isenta da blasfêmia. Então, você não peca, você não blasfema contra o Espírito Santo sem conhecimento. O pessoal, quando Jesus, a ocasião que Jesus falou isso, as pessoas atribuíam os atos dele aos demônios, né? Aos príncipes dos demônios. Ainda que a pessoa fizesse isso e não tivesse consciência, ela não estaria blasfemando contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é eu pecar conscientemente, eu saber que não é demônios e falar, isso é o demônio que está falando. Atribuir o que é divino conscientemente, sabendo que não é demônio, e atribuir.
Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado em apreço não pode ser cometido por ignorância. Ou seja, se você não tem conhecimento, você não blasfema contra o Espírito Santo. Você peca. É pecado contra o Espírito Santo. Mas não chega a ser blasfêmia porque você não tem conhecimento. Então é você... Eu costumo dizer que é praticamente um apóstata. Um camarada que apostasia, que comete aí o pecado da apostasia. Por exemplo, é um camarada que serve a Deus aqui, e aí ele é um camarada que crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e vai para o testemunho de Jeová. Isso é apostasia. Isso é apostatar da fé. É você abandonar a fé. Então isso é, ou seja, é a blasfêmia. Porque, ou seja, já não acredita mesmo, né? Lá. Então, aí, resumindo isso aí. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão? Porque é o único, né, que dá acesso do ser humano a Deus. Se você tem Deus como seu inimigo, quem vai te socorrer das mãos de Deus? Uma coisa é cair nas mãos do diabo, que aí você clama a Deus e ele te socorre. E se cair nas mãos de Deus? E se ter Deus como inimigo? Quem vai te socorrer? O diabo? O diabo é um derrotado. Ainda que ele pudesse fazer algo, mas ele é o diabo, ele só tem coisas ruins. Ela é ideia desse espírito é apostatar. No caso aí de você deixar conhecendo, é apostasia. Então, ou seja, a apostasia você comete o pecado da blasfêmia. Da blasfêmia. Por quê? Por exemplo, por que eu dei o exemplo dos TJ? Porque eu conheço pessoas que deixou de ser pentecostal e foi... Pentecostal que eu falo vocês me entendem, deixou de crer em Jesus Cristo como Deus e foi para o CJ. Então, ou seja, automaticamente ele recusou Jesus como Deus e recusou o Espírito Santo como Deus. E o Espírito Santo é o que conecta. Então, se deixou, nesse caso aí, as pessoas deixou a Deus para servir ao Espiritismo. Ela tem ciência do que ela está fazendo. Então, é consciente, é você pecar consciente, né? Igual o pecado que eu falei aqui anterior aqui. A pessoa tem noção do que está fazendo e abandona. O que acontece, irmã Regina? Concluindo essa fala da senhora, é assim, ó. O que une nós a Deus é Jesus Cristo. O que une nós a Jesus Cristo é o Espírito Santo. Então, se eu não tenho Jesus Cristo como a minha ponte até Deus, acabou. E essas pessoas, elas não têm Jesus Cristo como o Deus Salvador, o Deus que nos garante o céu. E aí eles abandonam isso aqui e boa parte vai agora lutar contra o oponente de Deus. Vai trabalhar com o oponente de Deus. Inclusive essa doutrina que nega até, porque eles negam até a onisciência, a onipresença de Deus. Eles negam. Então, ou seja, é pessoas que usam Bíblia para pregar seitas, coisas malignas. A Bíblia nos orienta para não ter nem contato com essas pessoas. Nem a Bíblia fala, não recebe, não é para ter contato nenhum, porque eles já é semente do anticristo, que foi deixada para nos tirar. Na verdade, você pode ver que o foco dessas pessoas é mais voltado para pessoas crentes. Eles querem essas pessoas crentes para implantar as doutrinas deles. Mas uns faz por amor, por exemplo, esses famosos aí faz por amor a Mamon, né? Muitos o diabo faz uma proposta, eles abraçam. Boa parte desses cantores famosos aí foi porque abraçou a Mamon. Quem é Mamon?
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro não, tá, gente? O dinheiro é bênção. O dinheiro não é a raiz de todos os males não, tá? É o amor ao dinheiro, ou seja, endeusar o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor a mamon. Então, meus irmãos, essa foi a nossa aula. Se tiver dúvidas, perguntas, emoções, é a hora de expressar, é agora. E nós vamos para o nosso questionário, mas você pode fazer sua pergunta